Amém, pastor. Meus irmãos, eu saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Muito bom estarmos reunidos pela graça de Deus. Eu quero, antes que eu não esqueça, transmitir umas saudações aqui ao nosso irmão diácono João Francelino e a sua esposa, a irmã Euríbia. Os irmãos são da Vila Aritana, estão já idosos, enfermos. Nós fomos levar a Santa Ceia deles outro dia e eu disse que quando estivesse aqui eu iria lembrar de mandar uma saudação para ele, sua esposa e toda a sua família. Que Deus continue abençoando nossos irmãos e toda a igreja ali na Vila Aritana 1 e 2, presbítero Carlos André, sua esposa, irmã Deise, enfim, e a todos os obreiros e liderança da igreja. Queridos, para ganharmos tempo, a hora passa muito rápido, eu quero convidá-los a meditar rapidamente num assunto que a igreja conhece bem, mas é muito bom. Paulo disse que não cansava, de falar as mesmas coisas, Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 15 ao 20, eu não vou ler tudo, mas vou ler só até o versículo de número 17, que diz assim, capítulo 16, versículo 15, 16 e 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vamos ler mais um pouquinho, Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quando recebi a escala do nosso amado pastor, então fui logo buscar a Deus uma palavra para os irmãos. E aqui, pela graça de Deus, eu queria meditar com os irmãos sobre o poder do nome de Jesus. Não é? Jesus disse, em meu nome. Amém, meus irmãos? Em meu nome, Jesus disse. Então, o nome de Jesus é um nome poderoso, é um nome que a gente vai meditar aqui, nesse tempo que nós temos. Observe bem uma coisa, irmãos. Antes do verbo ser encarnado, o profeta Isaías já falava do poder do nome de Jesus. Quando ele disse assim, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então diz o profeta, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não vamos aqui, irmãos, nem falar de cada expressão do nome de Jesus nesse versículo, porque nós não temos tempo suficiente. Mas quando o anjo apareceu a José, que estava noivo de Maria, e que o anjo havia ido visitar Maria para lhe dar uma mensagem sobre a concepção, o nascimento de Jesus Cristo, como disse João, a encarnação do verbo, porque diz o texto em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14, João diz,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi o anjo Gabriel dizer para Maria desse mistério, glória a Deus, dessa ação divina para que o Filho de Deus viesse ao mundo. E José, não entendendo, ia deixá-la, ia sair secretamente de casa e não queria ficar ali naquela situação, porque ele não estava entendendo. E o anjo lhe apareceu. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo fala com José, e depois que o anjo explica a José sobre o que estava acontecendo na vida de Maria, o anjo lhe diz: e lhe porás o nome de Jesus. Aleluia! Lhe porás o nome de Jesus. Olha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus é muito poderoso, é poderoso de tal maneira que pode perdoar pecados. Quem jamais no mundo perdoaria pecado? Mas Jesus, o Filho de Deus, perdoa pecados. Vamos já falar sobre isso. O anjo também disse para José: ele também será chamado o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, no versículo 23 do capítulo 1 de Mateus. Jesus disse: olhe, em meu nome vocês expulsarão demônios. Quando o anjo disse para José: porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Mas na leitura que nós lemos, Jesus falou: em meu nome vocês vão expulsar demônios. Numa ação espiritual. Não foi, irmãos queridos, por um acaso que Jesus falou sobre expulsar demônios através do poder do seu nome. Não, demônio não respeita figuras. Demônio não respeita pessoas. Demônio estremece no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. É o nome que está sobre todos os nomes. Glória a Deus. E é exatamente, meus irmãos, debaixo desse nome, debaixo da autoridade desse nome, que nós estamos aqui, que a igreja prossegue a sua caminhada servindo a Jesus. A Bíblia nos revela acerca daqueles jovens de Gadara. É bem interessante que Mateus capítulo 8, e a partir do versículo 28, tem esse episódio. Marcos capítulo 5, versículo de 1 ao 20, e Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Embora tenham sido 2 endemoniados relatados por Mateus, contudo Marcos e Lucas, irmãos, quis apenas destacar um deles. Dos 2, ele apenas, o Lucas, não é? Mateus e Lucas, né? Destaca apenas um. O certo, irmãos, é que eles todos 2, eram possessos, dominados por demônios. Mas Jesus, ao chegar em Gadara, traz a libertação total daquelas vidas. Marcos e Lucas chegam a contar detalhes. Quando Jesus chega ali, queridos irmãos, em Gadara, aqueles endemoniados se aproximam, não é? E se curvam e se prostram e sentem cômodo, porque Jesus chegou naquela vila. E aonde Jesus chega, as trevas se dissipam. Aonde Jesus chega, as coisas, o mundo espiritual, irmãos, traz um rebuliço. Nós não vemos, nós não contemplamos, mas isto é real. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos testemunhas disso. De às vezes chegarmos para fazer uma visita, para chegar numa casa, e a gente percebe isto. Eu queria nesse momento abrir aqui, não é, esse parêntese, para dizer que durante a pandemia,
Eu estive com os irmãos numa casa de um jovem que estava possesso, querendo tirar a vida dele. E quando chegamos, meus amados irmãos e pastores aqui presentes, e nossos irmãos que estão aí, quando chegamos, nós percebemos a reação daquele rapaz. Não que fomos nós que trouxemos aquela reação, mas Jesus que está conosco. Glória a Deus. E o certo é que aquele rapaz foi liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não é? Não que nós somos, não é, poderosos ou mini Cristos, não é? Mini deuses. Não, não é isso. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Quem faz é Ele, quem expulsa demônio é Ele, quem cura enfermidade é Ele. Ele está em nós para Ele fazer isto. Glória a Deus, porque quem faz é Ele. E ao chegar em Gadara, Jesus liberta aqueles jovens e eles tornam-se cidadãos, não é, produtivos, cidadãos libertos. Eram pessoas que traziam terror naquela vila. Por isso Jesus disse: olha, em meu nome vocês expulsarão demônios, ou seja, vocês terão liberdade espiritual para as pessoas que estão presas, não é, pelo maligno. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Jesus também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, não é? Em João 8 e 32, Jesus cita esse texto, não é? Ele fala, não é? Essas palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Ele próprio. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que estou falando para milhares de crentes, mas também estou falando para pessoas que não aceitaram Jesus ainda como seu Salvador. E eu não posso perder isso de vista. Glória a Deus, porque todo obreiro é um missionário. Todo crente é um missionário. Eu preciso dizer a você, meu amigo, que Jesus é a liberdade que você precisa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele próprio, Jesus Cristo, é a liberdade, é a verdade, é o que liberta, não é? Você de qualquer opressão que você certamente esteja passando. O nome de Jesus é poderoso para salvar. Glória a Deus. É muito lindo. Eu estava meditando essa reflexão. Eu sei que a igreja conhece muito bem, não é? Mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? O nome de Jesus é poderoso para salvar. Quem de nós que serve ao Senhor não lembramos de Mateus capítulo 9, não é? Versículo 6, quando Mateus fala de 4 rapazes que levaram um paralítico até Cristo, e o rapaz em cima de uma cama. Claro, ele era paralítico, a casa estava cheia, não tinha como entrar com aquele rapaz, mas aqueles jovens que foram levar aquele jovem paralítico fizeram um esforço muito grande, subiram na casa, destelharam a casa, certamente abriram ali um espaço que pudesse passar a cama. Os irmãos observem que luta foi aquela ali, daqueles rapazes, que insistência, que perseverança, glória a Deus, para levar aquele jovem até Cristo. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo que a intenção daqueles 4 rapazes não era outra intenção que não fosse a cura daquele rapaz. Mas quando aquele paralítico, ele é colocado na sala, em frente de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia!
Porque Jesus preocupa-se primeiro com a alma do homem, com o espírito do homem. O corpo, ele passa, o corpo, ele é passageiro, envelhece, como disse Paulo, não é? Ele se corrompe, mas o interior se renova, aleluia, não é? Quando Jesus olhou para aquele rapaz, ele foi na alma daquele rapaz e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E alguém ficou ali murmurando: como é que ele pode perdoar pecado? Ele não é Deus para perdoar pecado. Mas Jesus, conhecendo, né, o pensamento de todos eles, Jesus disse: por que razoais em vosso coração acerca do que eu falei? Perdoados estão os teus pecados a este rapaz. Qual é o mais fácil? É dizer para este rapaz: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a este rapaz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Qual dos dois é o mais fácil? E se fizermos uma análise aqui, vamos ver que todas as duas ações é impossível para o ser humano. Mas Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso para salvar o homem do seu pecado. A salvação de todo ser humano não depende de obras, não depende de caridade, não depende de coisas materiais. Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é mérito humano. Nós não temos nenhum mérito para sermos salvos, mas a infinita graça de Deus, aleluia, a compaixão de Jesus Cristo pelas nossas almas, nos levou à salvação eterna. Glória a Deus. O nome de Jesus é poderoso para curar os enfermos, como vimos, não é? Em Mateus 9:6 e também em Marcos 16 e 17. Quando Jesus diz no texto que nós lemos: em meu nome vocês curarão os enfermos, vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados em meu nome. Para Jesus curar os enfermos não precisa nenhuma coisa humana, não precisa nada material, nada que você pegue, que você... Não é necessário, é só o nome de Jesus Cristo. Veja que poder tem este nome. Jesus disse: em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem de nós não nos lembramos do cego de Jericó? Ali, à margem de uma ajuda que alguém pudesse lhe dar, porque não via, não podia trabalhar. Então, certamente naquela época não havia uma ajuda, né, do Estado, do governo, e vivia ali, mendigando ali na rua. Mas aquele rapaz sabia que na cidade havia um homem com um nome muito poderoso. Glória a Deus. E quando ele ouviu o barulho da chegada de Jesus, ele já sabia o nome de Jesus. Vê que coisa linda, irmãos. Ele grita e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha como ele já sabia quem vinha, o nome de quem vinha. Glória a Deus. E ele clama, e ele chama, e talvez alguém ali até criou um certo obstáculo, mas Jesus parou, mandou chamá-lo e disse: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja, é só você ver. A tua fé te salvou. E diz o texto sagrado que aquele rapaz passou a ver naquele momento. O nome de Jesus é poderoso, muito poderoso, para curar
as enfermidades. Não temos mais tempo, o tempo passa rápido, mas na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, tem um texto lindo, glória a Deus, muito lindo, que você pode ler na sua casa. E no versículo 9 diz o texto: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a saber, o nome de Jesus, para que se dobre diante do seu nome todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Que nome poderoso é o nome de Jesus. Então receba nessa manhã, aleluia, a paz de Jesus, a tranquilidade que Jesus tem para a sua alma. Seja abençoado, aleluia, neste culto, porque Jesus tem paz para a sua alma. Em nome de Jesus, eu deixo esta saudação para o irmão, em nome do Senhor. Amém.